Todas, eu não calculei que fosse o último, mas pensei que às 9h30 dava. Eu comecei a trabalhar hoje às 9h30 e, portanto, essa hora estou a parar. Parar é uma forma de dizer. É uma forma de dizer. Eu não conhecia o Pedro, ouvia o Pedro muitas vezes, nomeadamente aos sábados de manhã, creio eu, não é? Com o Jaime Nogueira Pinto, como antes ouvia o Rubén de Carvalho com o Jaime Nogueira Pinto, que é um homem que eu também conheço e que, do ponto de vista intelectual, está totalmente nos antípodas, pelo qual tenho bastante mais respeito do que tenho por muita outra gente, por muitos outros ideólogos da direita. E este livro, e, portanto, eu acho que mais ou menos aceitei fazer uma apresentação deste livro, ainda sem saber muito bem o que é que o livro estava, não é? E devo dizer que alguns dos primeiros textos que li do livro eu não estava nada de acordo com eles, não é? E disse, agora estou tramado porque tenho que fazer a apresentação de um livro com o qual alguma parte daquilo que aqui está, é evidente que o grosso daquilo que aqui está, a grande maioria daquilo que aqui está, eu não só subscrevo como me surpreendo. Este é um livro de um comunista crítico, como todos os comunistas têm que ser. Não é crítico com o Partido Comunista, é crítico. Façamos aqui uma distinção muito básica do ponto de vista da relação entre ideologia e visão do mundo que cada um de nós tem. Lamento dizer, vocês quase mas quer dizer, eu agora recomendo às pessoas que recordem que só à esquerda que se pensa criticamente. À direita é extraordinariamente fácil, foi sempre historicamente, desde há 300 anos, foi sempre muito fácil soltar slogans, não ter que os localizar sequer na história, raramente ter que citar algum autor ou fonte para determinadas interpretações e dizer que a nossa visão da realidade é uma visão que se confunde com a natureza, que se não se confunde com a natureza, confunde-se com a providência divina. As coisas são assim, sempre foram assim, sempre houve ricos e pobres, sempre houve quem mandasse e quem obedecesse, sempre houve homens e mulheres, isso agora é outra invenção de haver outras formas de identidade, etc, etc. Só à esquerda é que se pensa criticamente e, portanto, é obrigatório, da condição do comunista, eu diria que melhor do que da condição do comunista, da condição do marxista, é forçoso pensar criticamente. E em vários momentos, isso é verdade, foi até aquilo que mais me surpreendeu. Insisto, eu não conheço o Pedro e acho que até agora só li crónicas do Pedro Tadeu. Não fiz mais nada do ponto de vista daquilo que é escrito e aquilo que lhe ouço a maioria dos sábados, ainda àquela hora ainda é o fim da minha hora de pequeno almoço, e é isso que eu até agora conhecia. Há alguns aspectos nos quais a dimensão autocrítica do comunista, autocrítica relativamente a si próprio, autocrítica relativamente à própria cultura política dos comunistas e dos comunistas portugueses. Há 3 aspectos que eu queria aqui mencionar, aliás, há 4. Há 4 aspectos que eu queria mencionar e que não me tomem nesta primeira parte como estando eu extraordinariamente contente que alguém finalmente venha dizer determinadas coisas aos comunistas portugueses como se eles precisassem que lhes fossem ditas. Em primeiro lugar, em determinado momento, relativamente bom, nós estaremos todos de acordo, e o Pedro está de acordo comigo também, que, aliás, em algum momento acho que ele diz que o último ciclo de anticomunismo na sociedade portuguesa e à escala internacional, e especialmente violento, com impacto especialmente violento na imagem social do Partido Comunista Português, é a forma como o PCP em fevereiro, março, abril de 2022 analisou a invasão russa da Ucrânia. Já notaram que eu falei em invasão, não é? Eu não tenho nenhum problema em assumir que, evidentemente, há uma invasão que a Rússia, que, evidentemente, o Estado russo não cumpre a Carta das Nações Unidas, aquilo não é direito internacional e argumenta de uma forma que muitas outras grandes potências argumentam, a Rússia não é a primeira a fazê-lo, em nome da segurança. Os israelitas argumentam em nome da segurança. Eu não estou a comparar uma coisa com a outra, mas estou a comparar este argumento. Os israelitas argumentam desde 1948 em nome da segurança a grande maioria dos crimes contra a humanidade que praticam, e nomeadamente aquilo que faz o genocídio que têm hoje em prática, depois de terem tido fenómenos, situações históricas repetidas e reiteradas de limpeza étnica. E em determinado momento o próprio Pedro diz que critiquei publicamente e mantém essa crítica aos comunicados iniciais do PCP sobre a guerra da Ucrânia por não terem sido suficientemente vigorosos a condenar a invasão do país decretada por Vladimir Putin, limitando-se a uma vaga referência de violação de um artigo não explicado da Carta das Nações Unidas. Mas
E as adversativas dele são sempre corretas. Esses comunicados, estavam totalmente corretos na condenação da União Europeia e dos Estados Unidos por terem sido igualmente agentes provocadores dessa guerra. Todos nós, aqueles que publicamente tomamos posição, todos nós, todo o espaço é público, posição relativamente à guerra da Ucrânia, e nomeadamente aquelas que eu tomei, todas as vezes que dizíamos: esta não é nem de longe nem de perto a primeira vez que se viola o direito internacional. Isto é simplesmente a repetição a uma escala e até em condições e com uma argumentação francamente menos grave do que aquela que foi feita noutras situações, como por exemplo a invasão do Iraque em 2003, entre muitíssimas outras. E portanto todas as vezes que recordávamos a Rússia invade a Ucrânia, mas Israel não cumpre o direito internacional desde 1948 e ocupa, não desde há um mês, 2 meses, e ali neste momento 3 anos e meio, não ocupa um território que, do ponto de vista do direito internacional, não é seu, ocupa-o, não simplesmente há tão pouco tempo, mas desde 1967, e por exemplo, no nosso governo, isso não perturba coisa nenhuma, não suscitou qualquer sanção, ninguém se aproximou de nenhuma ruptura de relações diplomáticas, e as consequências são incomparavelmente mais graves, até em termos simplesmente numéricos e não proporcionais, incomparavelmente mais graves em Gaza do que são, evidentemente, na Palestina, do que são na Ucrânia. Em segundo lugar, eu subscrevo integralmente as 3 páginas que ele escreve sobre os equívocos em torno da figura de Vladimir Putin e do papel internacional da Rússia. Quando ele começa não sei se já tem mais ou menos noção de qual é o índice. O índice é porque é que eu, no século XXI, sou comunista, que é basicamente porque é que sou uma pequena ampliação do título do livro, e cada um dos capítulos, muito curtos, são porque os comunistas fazem isto, dizem aquilo, são desta forma, etc. E no capítulo que se intitula, porque os comunistas não são putinistas, ele começa por ouvir dizer, com toda a razão, que Putin é nacionalista, defensor da autoridade centralizadora do Estado, zeloso da preservação da sua autoridade pessoal, não é comunista. Para os padrões prevalecentes nas sociedades do Ocidente rico, ele seria classificado, se por acaso governasse um desses países, na categoria de líder da direita conservadora, nunca um revolucionário ao serviço dos interesses do proletariado e dos trabalhadores. O que não impede que, evidentemente, aos saudosos, como ele diz, na União Europeia, nos Estados Unidos da América, dos tempos da Guerra Fria, é conveniente insinuar que a Rússia de Vladimir Putin disfarça ou adormece o ideário comunista, mas também é verdade que é preciso recordar que a sugestão de um hipotético comunismo subterrâneo no governo da Rússia serve para acalentar a esperança de ali, talvez em aliança com a China, vir a renascer uma oposição séria consequente aos desmandos do capitalismo monopolista internacional, ocidental, mas não é o caso. Eu subscrevo integralmente toda esta análise e surpreendente que num livro que diz porque é que eu sou comunista no século XXI, que se chama a atenção para aspectos desta natureza. A terceira das questões é, do ponto de vista histórico, a mais antiga de todas. E é, efetivamente, eu até pessoalmente, do ponto de vista, profissionalmente, do ponto de vista académico, trabalhei sobre esta questão, e que a análise, a forma como à esquerda se faz a revisão daquilo que, para usar uma expressão do Pedro Tadeu, foram os crimes praticados em nome do comunismo. Eu provavelmente não usaria crimes, mas então ele explica bem porque é que são crimes. Não esqueçamos, o Pedro faz uma advertência dizendo eu não estou a fazer não é? Eu não sou um teórico, não me atrevo a fazer deste livro um manual de filosofia política, de validação das teorias do marxismo-leninismo, pois cairia no risco de produzir uma vulgata de má qualidade, banal e provavelmente errada. Ele não tem, entre outros aspectos, uma preocupação, e não tem que ter, nenhuma preocupação da natureza académica. Agora, o uso dos conceitos e a discussão deles é perfeitamente sólida nesse sentido. E nesse âmbito, a discussão sobre o dever que os comunistas tenham de confrontar-se, ou pelo menos de fazer uma análise daquilo que foram eu estou a confundir. 107, 102, estava a confundir. Daquilo que em algum momento ele designa como os crimes cometidos em nome, os horrores, perdão, não são crimes, os horrores praticados em nome do comunismo, ele diz que acho muito bem que se denunciem todas as atrocidades praticadas em nome da luta por uma sociedade sem classes, porque sem uma denúncia veemente, mas rigorosa, sem uma análise profunda de como esses horrores aconteceram, o avanço progressista da nossa civilização não vai acontecer. E depois faz a análise de como, ou menciona, mais do que análise profunda, de como
todos os regimes políticos da contemporaneidade avançaram por formas de violência de Estado, que à luz, não simplesmente, isto é muito importante, não é simplesmente à luz dos valores dos nossos dias, à luz dos valores da época, em cada momento, não eram aceitáveis. E agora começo com os desacordos com o Pedro. Um dos equívocos que tem ganho espaço na cultura pública dos nossos dias é que passamos, e muitos historiadores, nos quais eu me incluiria, passamos demasiado tempo a fazer uma análise do passado com base nos valores do presente. O Marcelo Rebelo de Sousa um dia fez um discurso sobre isso. Era daqueles discursos mais ou menos catárticos que o Marcelo de vez em quando faz. Ele deve estar, não estou a ironizar, ele está a passar claramente por um problema, por uma crise pessoal e ao mesmo tempo uma crise de uma parte da direita portuguesa, não é? Mas é verdade que é uma crise pessoal. E numa daquelas suas catarses em que ele se auto-intitulou "Eu sou um filho do Império", porque era filho não do Império, mas do homem que mais anos esteve dentro de um governo de Salazar, Baltasar Rebelo de Sousa, somem-lhe todos os cargos e nunca ninguém teve aquelas dezenas de anos todas lá dentro. E o Marcelo, em determinado momento, vem sossegar a parte conservadora da sociedade portuguesa, dizendo: vocês que se sentem agredidos com a discussão das estátuas, com a discussão do colonialismo, com a discussão da violência colonial, com a discussão da responsabilidade historicamente pioneira, fomos os primeiros dos portugueses fazerem da escravatura e do tráfico de escravos, do tráfico atlântico de escravos. E sei bem o que estou a dizer, não estou a omitir, porque sei que há uma enorme diferença com o comércio de escravos que os árabes fizeram na África do Norte e África Oriental. Mas os árabes não pegaram nos escravos no final da Idade Média ou no início da Idade Moderna, conceitos europeus ocidentais, não pegaram neles e foram transformados, traficaram-nos para, ou pessoas escravizadas, é o termo correto, traficaram-nos para milhares de quilómetros de distância, pelo caminho, deixando morrer, e sabendo bem, na contabilidade de cada navio, sabendo bem que iam morrer milhares deles, para transformar radicalmente, não simplesmente a vida destas pessoas escravizadas e das sociedades de onde eles saíram, ficaram indelevelmente, por outras palavras, para o resto da história, totalmente marcadas por este tráfico, que reduziu enormemente, aliás, isto está estudado na demografia, que reduziu enormemente a população africana e o ritmo do seu crescimento por comparação com a população de outros continentes, primeira questão. Segunda, foram transformar radicalmente os territórios para onde foram. Não há comparação nenhuma. Para aqueles que se sentiam, dizia Marcelo, que se sentem incomodados com esta discussão, que tem muito a ver com a identidade nacional, tem muito a ver com aquilo que os portugueses dizem que são, e mais ainda que os intelectuais e o Estado e a Academia diz que Portugal é e que os portugueses são. O Marcelo vinha dizer: estejam tranquilos, porque naquele momento estas coisas eram aceitas. Naquele momento os valores eram aqueles. Não é verdade. Não é verdade. Não caiam, e o Pedro em algum momento caiu quanto às estátuas, não caiam no equívoco de pensar: isso é uma coisa agora de 2025, isso está fácil de dizer para uma investigadora antropóloga que é afro-brasileira e que vem de Pernambuco e agora vai dizer que a escravatura não sei o que, não sei o que mais, estamos em 2024, em 2025, isso agora é fácil de se dizer. Da mesma forma que é fácil se dizer que as tradições de andar a matar animais e transformar isso numa celebração coletiva e dizer que aquilo é a minha identidade coletiva, isso foi sempre aceito e nunca ninguém discutiu, e agora é fácil se dizer, que não se deveria ter batido nas mulheres, sendo elas esposas, filhas e uma infinidade de outros estatutos dentro da família, porque era assim que se fazia. Mas era assim que se fazia. Mas em momento nenhum deixou de haver alguma voz de resistência a este tipo de... Deixou de haver alguma dissonância sobre estas questões. Não se caia no erro de pensar que não havia formas de resistência e formas de pensar diferentes no momento em que cada uma destas questões que hoje entendemos inaceitáveis eram praticadas. Felizmente. Agora, pergunta, mas hoje não as consideramos mais inaceitáveis? Não há um consenso maioritário que está agora outra vez a minguar, até a vir a desaparecer, provavelmente, não é? Desaparecer, ou seja, não desaparece nunca, não é? Mas, evidentemente, o avanço da direita e a fascização da cultura ambiente, do meio ambiente em que estamos, está de novo a relegitimar tudo isto.
Ora, esse é um dos aspectos, por exemplo, é uma das áreas nas quais eu não estou de acordo, nem vou pegar nas situações em concreto, porque senão pego bem demais e se calhar tinha que estar aqui numa discussão mais mano a mano do que aquela que alguma vez devo fazer com o Pedro Tadeu relativamente a isto. Não, quando ele diz em determinado momento eu aprendi, todos nós aprendemos, o Rui acabou de dizer que temos, entre os três que aqui estão, 2 anos apenas de diferença, todos nós aprendemos na escola, todos nós bebemos num leite cultural ambiente, não é? Eu não vivi no exílio, eu não... fiz toda a minha vida entre 1965 e 74 dentro deste país, lembro muito bem da escola primária do salazarismo, como é mais que evidente, mas muitíssimo bem. E sei bem as lições e ainda tenho guarda ainda hoje na minha memória visual, fotográfica, aquelas imagens do manual da terceira classe do Matoso, que era o mesmo em 1973, quando eu fiz a terceira classe. Agora, tudo isso. Ainda hoje tenho na minha cabeça memória e das legendas que se punha por baixo das fotografias de como Lourenço Marques e Luanda eram grandes cidades portuguesas no continente africano. Tudo isso. Não dá para vir dizer que uma vez temos que assumir sobre, nomeadamente, por exemplo, na questão das estátuas, em tudo quanto tem a ver com a construção da nossa identidade nacional, da nossa identidade coletiva. São opções políticas. O Pedro tem toda a razão. Não são opções históricas. São opções políticas. São opções políticas que nos levam a colocar no nome da Rotunda da Boa Vista o nome de um africanista que foi um criminoso, Mouzinho de Alquerque. Foi fazer uma guerra de invasão, de ocupação do sul de Moçambique, de um Estado constituído. Por favor, não digam que era uma tribo, que as tribos não são Estados e que não, isso é outra forma, não. Era um Estado constituído. Pegou no monarca daquele Estado, arrastou para Lisboa, e se não me engano, o mês, se não era janeiro, era fevereiro, se não era fevereiro, era março e era frio, e à moda de Júlio César, há 2000 anos atrás, decidiu passeá-lo pela cidade de Lisboa e ele virá morrer, já não sei, nos Açores. Até julgava que era num forte qualquer da linha de Cascais. A opção de lhe chamarmos Mouzinho de Alquerque é uma opção política. Até se eu retirar, e se eu vier dizer, não, eu não quero que a Rotunda da Boa Vista, por onde eu passo todos os dias, tenha o nome de um criminoso desta natureza. Eu estou a cancelar alguma coisa, mas por acaso o Mouzinho de Alquerque vai desaparecer de algum livro de história? Mas por acaso o filme que foi feito, já nem me lembro quem foi o realizador português que faz um filme dos amores do Mouzinho de Alquerque pela Rainha Dona Amélia, e agora ainda bem, alguém havia de amar a Rainha Dona Amélia, porque indica que não era o rei Dom Carlos, não é? E faz os amores e tal, e daí como eu estava perturbado, mas por acaso aquele filme vai desaparecer? Mas por acaso, se eu colocar um mega painel no padrão dos descobrimentos, que, meus amigos, o padrão dos descobrimentos não tem nem 100, nem 200, nem 300, nem 400 anos, aquilo não é... O padrão dos descobrimentos é pura arquitetura fascista dos anos 30, criada em 1940 como monumento efêmero para aquilo que foi a miserável exposição do mundo português, miserável do ponto de vista dos seus valores, extraordinariamente bem feita do ponto de vista dos seus objetivos, veio abaixo, e 20 anos depois, em 1960, para as comemorações henriquinas, o Salazar lá decidiu pôr aquilo outra vez ali, porque ficava bem. Pela primeira vez na história, nos 40 anos do governo de Salazar, vinha um presidente do Brasil, os outros todos tinham-se recusado a vir, e o Kubitschek de Oliveira veio visitar Lisboa para as comemorações henriquinas dos 500 anos da morte, está certo, do Infante Henrique, e decide-se pôr... E o que é que nós devemos fazer? Não é destruir aquilo, é pôr um mega painel a dizer o que é aquilo. É interpretar o que é aquilo. Julgam que alguém no atual governo, ou nos outros todos os governos desde 1976, aceitaria que eu lá chegasse, claro que eu lá chegasse, que uma comissão de historiadores chegasse lá e pusesse um painel? O que é que vocês acham que o governo espanhol está a fazer? E muito bem, no Vale dos Caídos. Mas alguém vai eliminar o Vale dos Caídos, construído por mão de obra escrava? Mas por acaso algum de nós tem que aceitar a acusação de reinterpretar os monumentos de uma política da memória inaceitável contra os direitos humanos, contra a liberdade, contra a democracia, feitos muitos desses monumentos por mão de obra escrava, em Portugal não sei quantos, mas evidentemente em Espanha muitos, por acaso transformá-los é cancelar alguma cultura? Eu, a discussão das estátuas, aliás, que é o que eu pergunto, digam-me em Portugal qual foi a primeira estátua que foi abaixo e eu entro na discussão. Um dia na Rádio Observador decidiram pôr-me lá, e a Rádio Observador é basicamente ir de capacete e de metralhadora para a trincheira, e na Rádio Observador vinham perguntar, mas já está de acordo com as estátuas destruídas? E disse, minha senhora, acalme-se, diga-me uma.
Diga-me só uma. Mas pintar. Alguém a destruiu? Pintar uma estátua. Não, se pintar uma estátua é destruí-la. Então, olha, boa parte do nosso património, vocês já se deram conta da quantidade de gente que em igrejas e em monumentos que têm centenas de anos, desde há 50, 60, 60 anos, nós ainda lá encontramos inscrições. O João e a Maria estiveram cá 3 de abril de 1960. É um atentado. Bom, tudo bem, deve ser. Eu admito que seja um atentado contra o património. É cancel culture? Estamos agora. Não inflacionemos, não vamos atrás, não podemos ir atrás da cultura da direita relativamente a isto. Porque é uma cultura, eu hoje escrevi, vai sair amanhã sobre o 20 de novembro, é uma cultura de invenção da história e da permanente reescrita. A direita intelectual, há 25 anos que está nesta, conseguiu ganhar a batalha de arrastar atrás de si a direita institucional, porque desde o fim do cavaquismo, a direita institucional, os primeiros ministros, chefes de Estado, tal, toda a direita, bom, desde o cavaquismo e o Cavaco Presidente também se arriscou, claro, o 10 de junho, dia da raça. Não, perdão, eu me enganei. É outra coisa, eles enganam-se, não é? Eles têm enganos desta natureza. Mas pronto, mas desde o fim do cavaquismo, não sei se já repararam, os dirigentes da direita pragmatizaram e decidiram que não iam mais discutir o 25 de abril. O Passos Coelho, em plena troika, decidiu o governo todo. Perdão, os ministros todos do PSD, o CDS não. Os ministros todos do PSD decidiram usar o cravo vermelho. E agora, a grande diferença é que nos últimos 25 anos, a direita intelectual entrou diretamente pela disputa histórica. E na disputa histórica, e é verdade, do ponto de vista de uma boa parte da reconstrução militante empenhada de um discurso revisionista e negacionista sobre o passado, da metade, hoje mais metade da sociedade portuguesa, essa batalha da parte deles está a ganhar. E agora a próxima é criar o nascimento para eles do regime. Eles não querem comemorar o 25 de Abril, porque no 25 de Abril são obrigados a comemorar o fim da guerra e o fim da ditadura. É lixado, ter que comemorar coisas desta natureza. Todos os regimes comemoram dias iniciais. Como diria a Sra. de Melbreiner, limpos e inteiros, ou inteiros e limpos. O que eu acho que 25 de novembro é que ela é inicial, não é nem limpo, nem é inteiro. Tudo bem, mas cada um comemora. Tem uma coisa muito boa, é que o 25 de novembro permite comemorar o fim da Revolução. Eu não estou de acordo, enquanto historiador, aquilo não foi nada, o fim da Revolução, é uma manipulação, mas em todo caso permite comemorar isso. Ora, não me digam que a direita não gosta de comemorar o fim da Revolução. E dessa forma nem tem que se pronunciar sobre guerra, sobre fascismo. O salazarismo não faz sentido. Pensar que será outra coisa. E termino com uma nota que já estou a demorar muito mais tempo que pensava, justamente sobre uma das questões que um dos capítulos que o Pedro tem, e que é ele é comunista porque os comunistas são antifascistas. E aí ele tem toda uma... Eu subscrevo tudo quanto aqui está, e nomeadamente se consigo interpretar para não ter que voltar a abrir e a ler excertos, o que o Pedro no fundo vem dizer é, ou faz até uma pergunta mais ou menos retórica desta natureza, é: e se agora nos convencessem que aquilo não era fascismo, o que é que nós diríamos a todos os mortos da PIDE? Já agora em Portugal e muitos mais nas colónias, o que é que nós diríamos a todos os resistentes? O que é que nós diríamos a todos os clandestinos? O que é que nós diríamos a toda a gente que arriscou a vida, a profissão, a relação com a família, o poder de permanecer no seu próprio país, se passarmos a descrever o salazarismo como não tendo sido nunca um fascista? Mas há uma discussão sobre se ele foi sempre fascista, mas isso é outra. Para a direita ele não foi nunca. Ele é um regime, nas palavras de Rui Ramos, ele é um autoritarismo, ele não lhe chama benevolente, que tem aspectos que são comparáveis com a Constituição Britânica, sim, e que é verdade, tinha um partido dominante da mesma forma como a democracia cristã foi o partido que dominou a Itália durante 48 anos e a social-democracia foi o partido que dominou a Suécia durante 40 e tantos anos também. Não é? Ele faz estas duas comparações na sua obra, A História de Portugal. Já agora, e eu agora vou vender esta tese sempre, quem o Nuno Melo vai querer para a frente da Comissão é o Rui Ramos. Eu não estou a inventar nada. O CDS já o propôs formalmente na Assembleia da República anos atrás. E agora vou repetir isto, para depois, quando ele for nomeado, dizer: estão a ver, eu tinha razão. Se há coisa melhor na vida do historiador é dizer: eu tinha razão. Bom, e agora, para terminar, o Pedro tem toda a razão. A discussão sobre a natureza do que foi o fascismo português, na sua versão portuguesa, como todos os regimes, como todas as democracias, ele bem o lembra, como eu tenho lembrado durante dezenas de anos, é evidente. Nós dizemos: Portugal é uma democracia, os Estados Unidos são uma democracia, a Índia é uma democracia, o Japão é uma democracia. E vamos dizer que é tudo igual?
Os Estados Unidos eram uma democracia em 1776. Eram, mas eles achavam que eram. Com escravos, sem que as mulheres votassem, com uma porcentagem ridícula da população com direito a voto. As democracias são democracias sempre que elas dizem selo, mas nós aceitamos, para a linguagem mal, mas para a linguagem comum aceitamos designá-las desta forma. E contudo, para o fascismo temos este hiper cuidado em entender que o fascismo, se não é Auschwitz, acabou. Então é porque não é fascismo. E se não há um senhor bigodinho, um ligeiro odor a gás no ar, se não há nada dessas condições, lamentamos que isto encontrem outro termo, porque fascismo não é, vocês são, mas é uns bandalhos da esquerda que andam para aqui a bandalhar o debate intelectual e a usar fascismo como quem usa e fascista como quem usa um insulto. Eu tenho outra proposta que venho, já é a segunda ou terceira vez que aqui na Unicef venho dizer. Eu recordo, bom, ao Pedro, que é comunista, e aos comunistas que aqui estejam, e a toda a gente de esquerda, ou bom, até vou alargar, como os comunistas costumam fazer, a todos os democratas que aqui estejam, eu recordo que o fascismo não acabou em 1974. Nem em Portugal, nem no mundo. E que nunca, desde 1945, estamos mais próximos de um novo fascismo no poder. Um dos equívocos sobre a discussão atual sobre o que é a extrema-direita, e eu tenho, como tenho percebido, entrado nela muitas vezes, é confundir-se, dizer, fascismo é, por exemplo, dizer o Auschwitz, é o Holocausto, são os guetos, são os... Mas isso é o fascismo no poder. Mas nós conhecemos por todo o lado. Mas o Ventura já chegou ao poder? Bom, está bem, mas ele contamina a direita. Mas isso já é... Não. O que nós podemos ter é um processo de fascização em curso que, como todos os processos de transição, de mudança de identidade, todas as transições políticas são mudança de identidade de uma para outra. A gente sabe quando a transição se inicia. Não sabe quando é que ela vai acabar. E provavelmente quando ela terminar, já não estamos muito a tempo de entrar no debate intelectual. E então, isto é fascismo ou não é fascismo? Podemos fazê-lo dentro de Caxias. Se Caxias reabrir, podemos. É verdade. E é isso que eu não venho fazer aqui não é Pedro Tadeu, de Pedro e o Lobo. O que venho dizer, e digo há muito tempo, é que é, profundamente ingênuo continuar a pensar que a diversidade de direitas extremas dos nossos dias e a sua aparência, como em 1919, ou 20, ou 21, ou 23, do nazismo, como em 1919, 20, 21, 22, só até 22, do fascismo italiano, parecia ser o nazismo e o fascismo italianos quando não estavam no poder. Eles diziam que eram revolucionários e anticapitalistas. É ver se eles o foram depois. Eles nacionalizaram, sim, bens dos judeus. Isso é fácil. Também quando chegar o Ventura vai nacionalizar com certeza bens dos ciganos se os encontrar, não é? Se os conseguir encontrar. Isso é natural. E vai, evidentemente, já criou os seus inimigos internos. Eles não são simplesmente étnicos. Antes eram os judeus, antes eram os ciganos, hoje são sobretudo os asiáticos, e pelo caminho são todos aqueles que a linguagem da extrema-direita, exatamente como os nazis faziam, diziam como os parasitas da sociedade. E esses parasitas podem até ter nacionalidade portuguesa, são uma vergonha, sejam portugueses, mas podem ter nacionalidade portuguesa. São, por exemplo, aqueles que são beneficiados, por exemplo, do RSI, e são parasitas, etc. Não vou aqui fazer esta listagem toda. O que nós sabemos hoje da extrema-direita portuguesa e das extremas-direitas em geral, salvo, é verdade, o período de Bolsonaro e a primeira presidência, agora início da segunda presidência, Trump, e sabemos como é que ambas acabaram, não sabemos. Em 2020, no final de 2020, início de 2021, quando o Trump não aceita os resultados eleitorais, até lá, quase ninguém nos Estados Unidos se atrevia a dizer que o trumpismo era uma forma de fascismo ou de neofascismo. Porque Trump decididamente não se parece com Adolf Hitler. Isso é fácil. Também Salazar não se parecia, é verdade. É um dos argumentos centrais para dizer que Salazar não se parece com Hitler. Nunca usou um uniforme. Também dando a lata. Se fosse usar um uniforme, ele nunca fez o serviço militar. Um homem que nunca pôs os pés numa ilha do Atlântico, tomara agora numa única colónia. E olhem a autoridade com que ele falava da identidade portuguesa e de Goa e de todos os mistérios insondáveis da identidade nacional. Não confundamos. Quem nós temos pela frente são os fascistas do século XXI, que antes de chegarem ao poder hão de assumir toda a linguagem, a democracia, de quê? Da exigência da liberdade da expressão. Estarem a cortarem a liberdade da expressão. Eu não tenho o direito de chamar
preto imundo a não sei quem. É uma ofensiva pessoal. Mas é uma ofensa pessoal. Mas não sou livre de usar ofensas pessoais. No dia a dia, todos nós não usamos uma terminologia. Vamos agora ser presos por usar uma terminologia com palavras que começam por F ou começam por C. Uma linguagem desta natureza. A tese, os politólogos todos, politólogos de esquerda, os politólogos todos, que não são maioria, são uma porcentagem ínfima no âmbito das ciências sociais e políticas. Mas muitos politólogos, todos eles, havia um grande consenso de dizer qual é a grande diferença. Eles respeitam as regras da democracia. Pois, até ao Capitólio. Pois, até à Praça dos Três Poderes. Mas nós sabíamos em 2016, na eleição do Trump, que ele ia fazer a cena do Capitólio em janeiro de 21. Não sabíamos. Mas nós sabíamos que o Bolsonaro, patético, tal, um homem que já tinha estado em não sei quantos partidos, 14 anos deputado, chegou a ser da chamada bancada governista de apoio ao Lula, deve ter votado a legislação que o Lula, Presidente da República, propôs no Brasil. Nós sabíamos que ele havia de estar hoje a começar a ser julgado pelos motivos pelos quais está a ser julgado. Não percebi. O fascismo é uma coisa que está escrita. Há um ADN, a gente descobre o ADN e já está, acabou. Portanto, tiramos o chip ao Ventura, ele está cá atrás, e descobrimos tudo quanto ele vai fazer. A discussão, a mim só me surpreende, termino, é sério, a discussão, surpreende-me a discussão que à esquerda se faz, como se fazem em tantos departamentos de ciências sociais e políticas, e que é legítima, eu entro nela, com uma posição, mas entro nela, e que é difícil chamar a isto fascista. Ainda por cima, e isto diz muita gente de esquerda, sobretudo, não tanto os da direita, porque se dissermos que o Chega é fascista, nós estamos a empurrar 1.400.000 eleitores para o fascismo. Meus amigos, não estamos a empurrar, eles já lá estão. Nós podemos dizer assim, dar-se conta que aquilo que hoje defende, não defende nada disso, a cena dos nepaleses e o que nós dizemos sobre a imigração, quer dizer, é uma coisa para resolver agora o problema, mas isto não é, nós não vamos criar, eu suponho que toda a gente estará convencido que nunca haverá um campo de concentração eu disse concentração, não disse de extermínio, um campo de concentração de imigrantes. Pois não, mas existem centros de internamento de estrangeiros, onde estão internadas pessoas que não cometeram crime algum, mas por questões administrativas podem passar meses seguidos, mas dali não podem sair, portanto estão presas. Estão presas. Não sei se leram, basta ler os comentários do que saiu, quem é que poderia publicar os comentários do que saiu sobre os 14 guineenses, 14? Já não sei quantos, os 14 estudantes guineenses. Já estou a cortar, olha, 34 guineenses no aeroporto de Lisboa, dos quais 33 a PSP reconheceu. Suspeitou da documentação, é uma coisa maravilhosa. Portanto, eu agora vou viajar e eu não tenho bem a certeza se esse documento seu é mesmo um documento válido, não é? Deve ter ligeiramente a ver com a proveniência daquelas pessoas e o tom de pele. Passaram demasiado tempo ao sol, isso não é bom sinal. É impressionante. Portanto, por outras palavras, o mesmo empenho que a esquerda em Portugal e em todo o mundo, o mesmo empenho que nós sempre colocamos na definição de que as ditaduras da época do fascismo histórico entre 1922 e 45 eram fascismo, e de que há sinais claros de fascismo nas ditaduras latino-americanas, no Pinochet, nos generais argentinos, nos próprios generais brasileiros, e quando usamos normalmente na esfera pública o termo fascismo e o adjetivo fascista para designar este tipo de atitudes, nós, à esquerda hoje, não devemos assumir a atitude paternalista, quer dizer sobre a extrema-direita dos nossos dias. Nós não devemos usar esta argumentação porque ela corresponde apenas a fenómenos do passado. Ela está historicizada, está fechada na história. Eu não estou de acordo com esta atitude e eu convido-vos a não estarem de acordo identicamente. Sei que não convenço muita gente e que muita gente vai continuar a não lhe chamar fascistas enquanto tal e a não achar que o fascismo é uma ameaça que impende sobre nós e que é um bafo que cada vez mais se aproxima da nossa nuca, mas é uma boa discussão que um dos capítulos deste livro nos coloca. Desculpem se demorei demasiado. Bem, obrigado.